No vídeo de hoje, eu quero falar sobre idolatria, certo? E aí, para isso, eu vou me basear nesse livro aqui, Tim Keller, Deuses Falsos, né? É um livro que vai falar basicamente sobre esse tema. E a minha ideia é fazer quase como uma aula sobre esse assunto, né? Que é tão importante e às vezes eu acho até que é tão pouco falado, né? No nosso tempo. Mas se você viu a capa desse vídeo, você leu que você é um idólatra. E aí eu quero até te fazer uma pergunta, já para iniciar, que é a seguinte: e se eu te disser que você realmente é um idólatra, tá? Você é um idólatra, eu sou um idólatra, e muitas vezes a gente troca o nosso Deus para que nós adoremos outros deuses, tá? Na antiguidade, a idolatria ela era muito mais evidente, né? Você tinha os povos ali que adoravam deuses, que se ajoelhavam perante esses deuses, que sacrificavam para esses deuses, tudo em troca de certos benefícios ou certas bênçãos que esses deuses poderiam conceder para essas pessoas, né? Então, por exemplo, na mitologia grega a gente tem Afrodite, que é a deusa da beleza, né? A gente tem também Ártemis, que é a deusa da fertilidade, e milhares de outros deuses, né? Então, cada cultura tinha ali os seus deuses e essa cultura sacrificava para esses deuses, tentava agradá-los de todas as formas possíveis para que esses deuses eles viessem a abençoá-los, então eles teriam prosperidade, beleza, fertilidade e tudo mais, né? Então, eram culturas pautadas nesse tipo de sacrifício. Hoje em dia, a idolatria ela é mais mascarada, né? Se é que eu posso dizer assim. Antes você tinha pessoas se dobrando a estátuas. Hoje você tem pessoas se dobrando a certos padrões, a certos conceitos, a certas estruturas de pensamento, né? E não exatamente a estátua, né? Hoje você não vê as pessoas se dobrando diante de Afrodite, certo? Que é a deusa da beleza na mitologia grega. Mas você vê pessoas que têm uma preocupação excessiva com a própria aparência física, né? Então, pessoas que às vezes desenvolvem transtornos alimentares, depressão, porque se preocupam demais com a própria aparência. Pessoas que, se elas não acreditarem que são bem vistas no sentido da sua imagem corporal, elas vão às vezes desenvolver transtornos em que elas se preocupam sempre, se vão engordar, elas têm uma preocupação excessiva com isso, por causa da questão da imagem pessoal. E até muitas vezes elas nem engordam, mas elas acham que estão engordando e tudo mais, né? Então você não vê pessoas se dobrando diante de Afrodite, mas você vê pessoas que adoram padrões de beleza, né? Padrões de beleza modernos. Ártemis, que eu citei também, é a mesma coisa. É a deusa da fertilidade. Você não vê pessoas se dobrando para que Ártemis conceda fertilidade a elas e elas possam ter filhos. Então elas não sacrificam coisas para isso, mas você vê pessoas que sacrificam os filhos muitas vezes por causa de um envolvimento excessivo com a carreira. Então são pessoas que dedicam 100% da sua energia, 100% do seu coração, 100% da sua vida para a sua carreira e muitas vezes sacrificam os próprios filhos e a sua própria família por causa disso, tá? Então antes era mais fácil identificar. Hoje é mais difícil, né? Hoje muitas vezes você precisa ter um discernimento, um senso mais aguçado para identificar isso. Você vê lá na Bíblia, em Atos 17, quando Paulo ele chega em Atenas e ele vê aquele monte de ídolos, e ele fica indignado, né? É um texto bem conhecido. Os historiadores vão dizer que por onde você andava lá em Atenas era perigoso você tropeçar em um de tantas estátuas que eles tinham até aquela estátua do Deus desconhecido, né? Hoje, se nós andarmos pela nossa cidade, não sei onde você mora, eu moro numa cidade pequena, você também corre o risco de tropeçar em algum ídolo. Não porque você vai ver estátuas e aí você vai literalmente tropeçar nelas, mas porque a nossa vida, a nossa sociedade está rodeada de ídolos, né? É Nietzsche que vai dizer que existem mais ídolos do que realidades, né? Então a nossa vida é rodeada por isso, tá? Só que esses ídolos,
Eles não moram em estátuas, eles não moram em praças públicas, eles moram em um lugar que é mais perigoso até, que é o coração, tá? A idolatria moderna, ela não tem tanto a ver com estátuas, pelo menos na maior parte das culturas hoje, mas ela tem a ver com o coração. E essa idolatria do coração, ela é extremamente destrutiva, tá? Antes de continuar o assunto, quero te dizer que eu tenho enviado cartas semanalmente na minha newsletter, as cartas ao peregrino, né? Sobre teologia, vida cristã. Eu tenho falado sobre gestão do tempo para a glória de Deus, numa perspectiva cristã. Então, se você tem interesse em receber isso gratuitamente, clique aqui no link da descrição desse vídeo, coloca o seu e-mail ali que toda semana, segunda-feira, às 6 da tarde, você vai receber essas cartas e eu tenho certeza que vão contribuir muito para o seu crescimento na fé, tá? Antes da gente continuar, quero fazer uma oração. Senhor, eu peço que você fale com quem estiver me ouvindo aqui nesse vídeo. Eu peço que esse vídeo chegue para as pessoas certas, que o Senhor nos auxilie pelo seu Espírito a identificarmos os ídolos profundos do nosso coração, que tem roubado a proeminência, que tem roubado, Senhor, o primeiro lugar que só o Senhor merece e que só o Senhor deve ocupar. E eu peço isso por meio de Jesus Cristo. Amém. Legal, gente. Quais são os ídolos mais comuns, né? Quais são os ídolos mais comuns? Eu lembro de uma vez que eu estava no Instagram, acho que foi início desse ano, 2025, e eu vi que uma pessoa, ela fez um post ali, né, com uma imagem e uma seguinte frase. E a frase era a seguinte: eu venci na vida, eu vou vencer na vida, né, no caso, quando meus filhos forem zoados porque eles têm muito dinheiro, né, porque eles são playboys, digamos assim, e porque a mãe deles é muito bonita. Ele não usou a palavra bonita, ele usou uma outra palavra ali que eu não vou repetir. Mas analisa comigo essa frase. Eu venci na vida quando meus filhos forem caçoados porque eles têm muito dinheiro e a mãe deles é muito bonita. Você identificar que você venceu na vida por causa de algo que não o próprio Deus é a mais pura definição de idolatria. A gente vai falar mais sobre essa definição daqui a alguns minutos, tá? Mas já te adiantando, isso é a mais pura definição de idolatria. É uma coisa em que você pauta a sua vida ao redor daquilo. Então, esse homem que postou isso, ele pautou a sua vida ao redor de ter uma esposa bonita e ganhar dinheiro. Esse é o sentido da vida dele, de modo em que, se ele não atingir esse patamar, né, nessas duas esferas, ele não venceu na vida, ele é um derrotado, né, digamos assim. Isso revela muito além do que significa idolatria, também quais são alguns dos ídolos mais comuns da nossa sociedade, né? O que a nossa sociedade hoje ela costuma adorar? Qual é o objeto de culto da sociedade? Qual que é o objeto de adoração da sociedade? Se a gente pensar sobre isso, nessa frase do eu venci na vida, se meus filhos forem ricos e eu tiver uma esposa muito bonita, a gente consegue identificar dois ídolos que são mais comuns, tá? Dinheiro, nitidamente, e amor ou sexo. A gente poderia tratar aí como conceitos parecidos por enquanto nesse momento, né? Então, dinheiro. Se meus filhos não forem zoados porque a família deles ou o pai deles ganhou muito dinheiro e eles são ricos, então eu perdi na vida, eu sou um derrotado. Se a minha esposa não for linda, então eu perdi na vida, eu sou um derrotado. Então, qual que é o ídolo? Dinheiro e sexo ou amor, né? O relacionamento e o envolvimento romântico, né? Tem um outro ídolo que é super comum também, que é a questão do sucesso. Tem a ver com dinheiro, carreira e tudo mais. Cada um vai definir sucesso de um jeito. Mas eu queria abrir aqui num texto com vocês. Minha Bíblia tá aqui, não, tá na sala, eu vou abrir pelo computador mesmo. Mas segundo Reis 5, você vai ter a história de alguém chamado Naaman, né? Naaman, se você cresceu na igreja, você já ouviu essa história, tá? Não vai ter nada muito novo sobre ela, mas eu quero entendê-la a partir dessa perspectiva da idolatria. Segundo Reis 5 vai dizer assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito,
porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, a gente tem um contraste aqui no texto, ele tinha muito sucesso, ele era herói de guerra, o Senhor tinha dado vitória para a Síria por meio desse homem chamado Naamã, porém, ele tinha um problema. Qual que era o problema? Ele sofria de lepra, tá? A lepra, que era uma doença extremamente mal vista, as pessoas não se aproximavam de quem tinha lepra e tudo mais. E aí o texto vai dizer que tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então eles levam como escrava uma menina de Israel e ela fica a serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã tinha muito sucesso, né? Ele era comandante do rei da Síria. E aí essa menina que vem de Israel, ela diz: quem dera o meu senhor fosse até Israel na presença do profeta que está em Samaria, e aí ele seria curado da sua lepra. Isso resolveria o problema de Naamã, pelo menos o problema que ele achava que talvez fosse o pior da vida dele, né? Mas o fato é que Naamã, se você continuar o texto, ele ouve o conselho da serva israelita dele. Ele ouve esse conselho. Só que ele manda uma carta para o rei de Israel. Olha só o que ele fala. Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Então, na verdade, o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel dizendo que ele iria enviar Naamã, servo desse rei, uma pessoa de muito sucesso, mas com lepra, para que você o cure da sua lepra. Então, olha só que interessante. Naamã e o rei da Síria, eles tentam comprar o favor de Deus. Eles tentam comprar a cura. Eles acham que enviando uma carta para o rei de Israel, simplesmente o rei de Israel os acolheria e os curaria. Como se o rei de Israel pudesse comandar a saúde e a doença e dar ordens para Deus e esse tipo de coisa, né? O que não é verdade. O que não é verdade porque o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele não é assim. Ele não é comandado por homem nenhum. Ele é soberano e ele faz aquilo que ele quer no momento em que ele quer. Então Deus de Israel é diferente, né? Mas tudo bem, Naamã vai para Israel, vai para a presença do profeta, o profeta não sai da sua casa para atender Naamã, ele envia um servo e o servo fala para que Naamã vá até o Rio Jordão e mergulhe ali, né? Ele se banha ali 7 vezes no Rio Jordão, então ele ficaria curado da sua lepra, né? Naamã, a primeiro momento, ele recusa isso, mas então ele ouve o conselho e vai no Rio Jordão e ele fica então curado. Você já conhece essa história. Agora, qual que é a relação disso com idolatria? Naamã, ele era um homem de muito sucesso. E ele idolatrou o sucesso a ponto de que ele preferiu, a primeiro momento, não se banhar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado da lepra, simplesmente porque o Rio Jordão ele não era um rio tão glamouroso quanto os rios da Síria, né? Então Naamã era alguém que idolatrava o sucesso. Olha só, ele tenta, como que é a palavra? Ele tenta comprar o favor do Deus de Israel. Ele acha que pelo sucesso dele, se ele enviar uma carta para o rei de Israel, então o rei de Israel apuraria. Então ele troca o verdadeiro Deus pelo ídolo do sucesso, né? No fim, ele é curado da lepra, ele vai lá e mergulha no Rio Jordão e Deus tem misericórdia da vida dele e o cura. Agora, existem outros ídolos comuns, além de dinheiro, sucesso, amor, sexo e tudo mais, que não dá tempo de falar de todos aqui, mas eu queria dar um exemplo pessoal para você. Esse ano eu percebi, depois de alguns meses, que no meu coração eu estava dando lugar para o ídolo do dinheiro, tá? Então eu precisei trabalhar um pouco mais ali para ganhar mais dinheiro, né? Para pagar algumas coisas. E eu busquei por algum tempo durante esse ano o dinheiro como foco do meu trabalho. O meu trabalho parou de ser algo pelo qual eu glorificava a Deus
e se tornou algo pelo qual eu ganhava dinheiro, simplesmente, né? E com isso eu não quero dizer que é errado ganhar dinheiro com o trabalho, na verdade é necessário, a gente precisa disso para viver nesse mundo, né? Mas o fato é que isso não pode ser a principal preocupação. A principal preocupação do cristão tem que ser glorificar a Deus. E isso deixou de ser o meu principal objetivo durante algum tempo esse ano. E aí, como consequência, isso me gerou muita ansiedade. Teve momentos em que eu ficava extremamente ansioso e eu acordava no meio da noite já pensando em dinheiro, já pensando em vendas, já pensando em várias coisas. E isso tirou a minha paz, né? Me gerou ansiedade. Isso me afastou daquilo que define quem eu sou, aquilo que define quem o Bruno é. Isso me afastou da minha identidade como filho de Deus e daquilo que Deus já vem construindo na minha vida há muitos anos, há pelo menos uma década, né? Isso me afastou de tudo isso. Eu estava vendo algumas anotações minhas desse ano, e é interessante quando você vê algumas coisas que passaram e você fala, nossa, olha o quanto Deus já fez na minha vida, né? Se você olha de maneira panorâmica, você às vezes não vê, mas se você tem contato com algo de antes seu, você olha e você fala, meu Deus, olha como eu era, né? E olha em quem Deus tem me tornado. Não que agora eu seja alguma coisa boa, mas que a graça de Deus tem trabalhado em mim, né? E eu encontrei uma coisa que eu escrevi de alguns anos atrás que eu mesmo fiquei horrorizado com aquilo, né? Em que eu ali estava tão focado em dinheiro que eu escrevi que eu queria que rios de dinheiro viessem até mim. E aí isso travestido ainda de uma intenção boa, de uma intenção de sustentar a minha família, de uma intenção de conquistar objetivos, conquistar sonhos, que são coisas boas que não necessariamente causam algum prejuízo, mas o fato é que isso tomou o lugar do Senhor na minha vida. E aí, pensando sobre isso e refletindo e vendo que o Senhor ele me mostra isso, ele me livra disso, eu, eu cheguei numa conclusão muito simples. Eu queria que rios de dinheiro fluíssem até mim, né? Eu queria que rios de dinheiro viessem até mim, quando na verdade Deus ele queria que rios de água viva fluíssem de mim. Então, quando eu entendo que eu estava idolatrando o dinheiro, a condição financeira, a minha capacidade de sustentar minha família e tudo mais, isso me gera muita ansiedade. Deus ele me mostra que ele tem um plano muito maior do que eu me dobre perante o Deus da prosperidade, perante o Deus do dinheiro. Ele tem um plano que eu me dobre, na verdade, diante do Deus dos deuses, do Deus do universo, do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então Deus ele tinha um plano de fazer com que rios de água viva, como Jesus diz lá em João 7, fluam através de mim, ao invés de que simplesmente rios de dinheiro, que são coisas tão pequenas, venham até mim. Então olha só como a idolatria ela é perigosa, né? Então, dinheiro, sexo, amor, sucesso, relacionamentos, tudo isso são ídolos comuns da nossa sociedade e a gente precisa identificá-los, né? Agora, o que significa essa palavra ídolo? O que é idolatria? A gente tem falado de idolatria, mas o que realmente significa isso? Para responder, moto passando lá fora, fazendo bastante barulho. Para responder, eu quero abrir o livro do Tim Keller aqui e ler algumas coisas. Na página 18, o Tim Keller ele vai falar que o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Algo sem o qual não conseguimos viver, precisamos tê-lo e, por consequência, ele nos leva a infringir regras que honramos, prejudicar outros e até a nós mesmos a fim de obter esse ídolo. Então, o que é um ídolo? Um ídolo é uma coisa sem a qual nós não conseguimos viver, e aí o Tim Keller ele vai falar aqui que a gente precisa ter esse ídolo, porque nós adoramos ele, a nossa vida é pautada nele. Nós nos dobramos perante o altar desse ídolo, desse Deus falso. E aí isso nos leva, muitas vezes, a infringir regras que honramos, né? Quem nunca mentiu para conseguir algo que queria? Né? Quem nunca cometeu esse pecado? Quem nunca, muitas vezes,
sacrificou a sua própria família no altar do dinheiro, sacrificou os seus próprios filhos no altar do dinheiro? Quem nunca sacrificou a própria saúde mental no altar da produtividade que o tempo moderno vai pregar, o fazer mais coisas em menos tempo, né? Quem nunca fez isso? Precisei pausar aqui porque eu estava tendo uma chamada, mas vamos continuar. Então, quem nunca descumpriu um mandamento, um princípio para ter algo, né? Que você estava pautando a sua vida naquilo, certo? Quem nunca prejudicou outras pessoas, né? Talvez você não tenha prejudicado, mas você já pecou para satisfazer algum desejo seu, né? Então, quem nunca prejudicou a si mesmo a fim de obter esse ídolo? Então, o ídolo ele traz consequências. E a gente quebra mandamentos, princípios e coisas que deveríamos cumprir para satisfazer o desejo de ter esse ídolo. Então, o ídolo é uma coisa sem a qual não conseguimos viver. Página 21, já continuando a definição aqui, o Tim Keller ele vai falar que. Deixa eu achar aqui. Página 21. Olha que interessante isso aqui. Os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos ao representar quase tudo como um deus. Tinham deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação. Pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um deus a governar e servir de divindade no coração de uma pessoa ou na vida de um povo. Por exemplo, a beleza física é algo agradável, é aquilo que eu falei. Mas se for endeusada e transformada na coisa mais importante da vida, de uma pessoa ou cultura, então haverá a Afrodite, não apenas a beleza. Se você adora a beleza, você está adorando a Afrodite. Você está se dobrando perante o altar dela. Então a idolatria é algo profundo. Agora, olha o que o Tim Keller ele vai falar aqui sobre idolatria. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Se existe algo no seu coração que se tornou mais fundamental para você do que o próprio Deus, e isso é algo muito fácil de nós fazermos, porque nós somos pecadores, se existe algo no seu coração que é mais fundamental para você do que ninguém menos do que o próprio Deus do universo, aquele que os anseios do nosso coração procuram eternamente, se existe algo mais fundamental do que ele no seu coração para a sua felicidade, então essa coisa é um ídolo, é um Deus falso. A sua vida ela só se torna completa depois que você alcançar esse ídolo. Só que isso é uma armadilha também. Porque na verdade você vive procurando uma completude de vida em que você pensa: o dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. O dia em que eu viajar para o exterior, que eu conhecer o lugar que eu quero, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que quer muito viajar para o exterior em algum momento. Mas se você pensa o dia que eu viajar para o exterior, eu vou ser uma pessoa completa, isso é um ídolo para você. Porque existe algo que não o próprio Deus, que está no centro do seu coração e no sentido da sua vida, de tal forma em que você precisa daquilo para se sentir completo. Talvez você sinta assim em relação ao trabalho. O dia em que eu conseguir tal cargo, ou o dia em que eu ganhar um determinado salário, atingir uma determinada renda, em que eu tiver uma empresa de determinado tamanho, então eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir completo na vida. Isso é idolatria, porque isso é mais fundamental que Deus para você. Quando na verdade Deus, a felicidade, a alegria do próprio Senhor Jesus Cristo é a única coisa que realmente pode trazer verdadeira alegria e verdadeiro sentido para a nossa vida, independente de dinheiro, de viagem, de família e de qualquer outra coisa. Tem gente que faz isso com coisas boas, tipo família. A pessoa quer tanto casar que enquanto ela for solteira, ela não se sente completa. Isso aí não é um eco de Gênesis 1, não é bom que o homem esteja só. Isso aí é um eco de idolatria, de achar que você precisa de algo além de Cristo para se sentir completo. Isso é a definição mais pura de idolatria, tá? Para a gente continuar aqui falando sobre uma definição de idolatria, né? Eu vou lá para a página 175, em que o Tim Keller vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Eu achei muito interessante essa parte, tá? Presta bem atenção nisso aqui.
Os filósofos judeus, e ele vai citar o nome de 2 filósofos que eu não vou me atrever a pronunciar aqui, mas ele diz: deixam claro que a idolatria não é simplesmente uma forma de adoração ritual, mas toda uma sensibilidade e padrão de vida baseados em valores finitos e na conversão de coisas criadas em absolutos divinos. Isso aqui é super interessante, tá? Portanto, na Bíblia, afastar-se dos ídolos envolve a rejeição da cultura que os ídolos produzem. Deus diz a Israel que eles devem não só rejeitar os outros deuses das nações, mas também que nem imitem as suas práticas. Então, a idolatria, ela envolve uma sensibilidade e um padrão de vida que são baseadas em algo que não o próprio Deus. Quer um exemplo? Não é errado, não é pecado você querer dinheiro, tá? Porque você precisa do dinheiro para que você se sustente. E é o próprio Deus que nos concede isso. Ele é o doador das bênçãos. A gente já consegue entender, baseado nesse vídeo que a gente está aqui, que o pecado é você colocar o dinheiro acima de Deus, é você pautar o sentido da sua vida no dinheiro, de forma que você vai ser infeliz se você não tiver. Mas olha que interessante aplicando essa questão da idolatria como sensibilidade e padrão de vida baseados em algo que não o próprio Deus. Não é errado você querer ter dinheiro para sustentar a sua família e fazer coisas boas com ele. Mas no momento em que você quer ter o dinheiro porque o objetivo da sua vida, o seu maior sonho da vida, é você ter um carro específico, uma casa específica, um carro chique talvez, isso é idolatria. Porque o seu comportamento, os seus anseios, o padrão de vida, que é o que ele vai falar aqui, sensibilidade e padrão de vida baseados em algo que não o próprio Deus, é, nesse caso, ter esse carro chique, por isso você corre atrás do dinheiro. Quando, na verdade, você deveria ter dinheiro para glória de Deus, para honrar a Deus com esse dinheiro e desfrutar desse dinheiro, talvez tendo um carro legal, talvez tendo uma casa legal, a partir da perspectiva de Deus. Então, partindo de Deus, você entende o dinheiro e você pode desfrutar dele da maneira correta, corandeu diante da face de Deus, né? Se você quer ter dinheiro simplesmente para ter um carro chique, cara, 2 coisas. Primeiro, você está sendo idólatra, você está se dobrando diante de um falso Deus, quebrando o primeiro mandamento, que é simplesmente adorar a Deus e não adorar outros deuses, né, diante do Deus verdadeiro. E segunda coisa, que vida miserável você tem. Eu sei porque eu também muitas vezes sou idólatra, troco o Deus verdadeiro por falso Deus, e se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu ia estar perdido, condenado. Então eu sei que a vida ela é miserável quando você troca o Deus verdadeiro por falsos deuses. Quando você troca a fonte de água viva por uma água suja que não sustenta, que não mata a sede. Só Jesus é capaz de matar a sede, né? Então, idolatria envolve uma sensibilidade e um padrão de vida baseados em algo que não o próprio Deus, tá? Agora, a gente tem falado sobre o que é idolatria. A gente falou sobre ídolos comuns, o que é idolatria, mas quais são alguns efeitos da idolatria, né? O que a idolatria ela causa nas pessoas, o que a idolatria acarreta de consequência real na vida das pessoas, né? Você pode imaginar que não é nada bom. Mas para entrar nesse assunto, eu quero fazer uma distinção aqui do que é tristeza e o que é desespero, tá? Na nossa cultura evangélica, no Brasil, a gente às vezes tem uma tendência a achar que ficar triste é uma coisa necessariamente ruim e pecaminosa, né? Então o cristão ele tem que viver sempre feliz com um sorriso no rosto. E tem verdade nisso. Qual que é a verdade nisso? O cristão, mesmo triste, ele está alegre. Porque a fonte da alegria é Jesus, e Jesus é constante, então eu sempre tenho motivos para me alegrar. Eu sempre posso ser alegre. Alegria, na verdade, é o mandamento. Paulo vai falar aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Então, a alegria é uma questão constante na vida cristã. Mas isso não significa que não existam momentos em que nós vamos passar por tristezas, né? Isso não é um problema. Jesus chorou quando Lázaro morreu. O próprio Jesus, ele chora quando ele vê que um amigo dele morreu, mesmo sabendo que ele ressuscitaria o seu amigo
questão de alguns minutos, né? Quando ele chega lá, ele vai falar com Maria, com Marta, ele chora. Então, tristeza não é um problema. Mas existe uma diferença entre tristeza e desespero, tá? Qual que é a diferença? Tristeza é normal. E quando você fica triste com algo, seja porque você perdeu algum ente querido, uma pessoa importante para você, e aí é esperado que você fique triste por isso, é normal. Que bom que você ficou, né? Seria estranho se você não ficasse. Quando você perde uma carreira, quando você perde uma quantidade considerável do seu patrimônio de dinheiro, é normal que você fique triste, não é um problema. Só que quando você fica triste com algo, você encontra consolo em alguma outra área. Então, se a sua carreira está indo mal, você pode encontrar consolo na sua família, na igreja, na Bíblia, no próprio Deus, é a fonte de consolo, o Espírito Santo. O que é o desespero? O desespero é algo inconsolável. É quando você perde algo essencial. A diferença entre tristeza e desespero é que na tristeza você perde algo. No desespero você perde algo que é essencial para a sua vida, que dá sentido para a sua vida. Em outras palavras, um ídolo. Você entra em desespero quando você perde um ídolo, ou às vezes, de tão enraizada que essa idolatria está no seu coração, quando simplesmente você pensa na possibilidade de perder esse ídolo. Você entra em desespero. Isso é idolatria pura, tá? É o famoso ficar sem chão. Quando isso aconteceu, eu fiquei sem chão. O que significa eu fiquei sem chão? Eu não sabia mais como viver. Eu não tinha um chão pelo qual eu pudesse pisar, um sentido para minha vida. Eu simplesmente não tinha mais um motivo justo para viver. Eu fiquei sem chão. Isso é desespero, tá? O que isso tem a ver com idolatria? A idolatria, ela causa desespero, ela causa ansiedade exagerada, né? A simples menção de você perder algo que é essencial para você, que é o ídolo para você, te causa desespero. Então, você pensar em você perder a sua carreira é algo que te deixa desesperado, sem chão. Você pensar em você perder uma pessoa é algo que, ao invés de te deixar muito triste, te deixa desesperado, sem chão, como se a vida tivesse acabado depois disso, sendo que, na verdade, a única coisa que dá sentido, a única pessoa que realmente dá sentido para a vida é o próprio Deus, e aí você acaba trocando isso por qualquer outra coisa que seja algo bom ou algo ruim, mas que se torna um ídolo na sua vida e gera desespero ao invés de tristeza. É interessante fazer essa distinção porque a idolatria, ela gera escravidão, tá? A idolatria, ela gera escravidão. Quando você tem um ídolo, você se torna um escravo daquilo. A sua vida se torna pautada naquilo. Esse é um efeito da idolatria. Você se torna um escravo daquilo que você adora. O ser humano, ele foi feito para adorar. Ele foi feito para ser um escravo, né? Ou um escravo de Deus, ou um adorador do Deus verdadeiro, ou um escravo de qualquer outra coisa que seja, ou um adorador de qualquer outra coisa. Se você for um escravo de qualquer outra coisa que não o próprio Deus, então você vai ter consequências muito negativas na sua vida. Você vai viver em escravidão. Olha que interessante esse paradoxo. Se você é um escravo do próprio Deus, então você tem liberdade, porque a liberdade verdadeira é a escravidão em relação ao próprio Deus. Só sendo escravo e filho, servo, né? É o que Paulo vai falar lá. Paulo, servo de Cristo Jesus e tudo mais. Só você sendo servo do próprio Deus que você alcança a verdadeira liberdade de não apenas ser servo, mas ser filho. Só que a idolatria, ela não te dá isso. A idolatria, ela gera escravidão, tá? A idolatria do amor, ela faz com que pessoas pulem de relacionamento em relacionamento até achar o parceiro ideal. O que nunca vai acontecer, porque não existe parceiro ideal, todo mundo é pecador, né? Então, muitas pessoas, porque idolatram o amor, idolatram o sexo, idolatram o relacionamento romântico, elas pulam de relacionamento em relacionamento até achar o parceiro ideal, ou seja, aquele que vai satisfazer os anseios do coração dela. E o que ela ainda não descobriu, talvez ela saiba na teoria, mas ainda não descobriu na prática, é que só o próprio Deus pode satisfazer os anseios do coração humano. Só o próprio Deus satisfaz os anseios do coração humano.
né? Tem uma frase que eu gosto muito que é da Igreja Convergência, que é: a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Então, se você busca isso em qualquer coisa, qualquer pessoa que não é o próprio Deus, você vai ser escravo daqui. O homem, ele é escravo daquilo que adora, certo? Tem pessoas que idolatram o amor que, ao invés de ficarem pulando de relacionamento em relacionamento, tentando buscar o parceiro ideal, elas vão ficar num relacionamento abusivo muitas vezes, em que elas são abusadas emocionalmente e muitas vezes até fisicamente, porque elas idolatram esse parceiro. Então elas se submetem a ficar num relacionamento abusivo. Isso é comum, infelizmente isso acontece. E qual que é a raiz disso? A raiz disso não é um problema sociológico, não é um problema de machismo, feminismo, não é nada disso. A raiz desse problema é a idolatria que existe no coração humano. Não estou dizendo que não existem problemas sociológicos, que não existe machismo, que não existe, enfim. O que eu estou dizendo é a raiz mais profunda é a idolatria no coração, que faz com que muitas vezes pessoas se submetam, e aí tanto homem quanto mulher, não é só mulher, não é só homem, mas se faz com que pessoas se submetam ao relacionamento que faz mal para eles, não porque estão sendo fiéis a um compromisso de casamento que fizeram diante do próprio Deus, mas porque não conseguem largar, porque idolatram aquilo, e se largarem não vão ter para onde voltar, não vão ter mais chão na vida, não vão ter mais sentido da vida. Então a idolatria gera escravidão. Quem idolatra o sexo, por exemplo, ou o prazer de maneira geral, né? Muitas vezes alimenta vícios. Pornografia, talvez o vício do século, né? Acho que é mais fácil encontrar alguém que tem vício em pornografia do que encontrar alguém que não tem, infelizmente. E a idolatria do sexo, a idolatria do prazer gera vícios como esse, né? O que justifica você trocar a relação real que Deus criou por uma tela? O que justifica a idolatria da autogratificação, do prazer próprio, né? A idolatria do prazer imediato no momento em que você quer, né? Então, olha como a idolatria gera escravidão. Jogos, pessoas viciadas em bets, em apostas, né? Inclusive, eu parei de assistir futebol por causa disso. Eu sou palmeirense, né? Eu gostava de assistir alguns jogos. Mas, cara, você vê os campos aí e tem propaganda de bet em tudo quanto é lugar e você pensa, cara, não é possível que isso. Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas não sei se eu deveria, então não vou falar. Mas, enfim, não sei quais poderiam ser consequências disso. Mas, enfim, pessoas se viciam em jogos de azar. Por quê? Por causa da idolatria do prazer, que gera uma dopamina na pessoa, e aí se mistura até com a idolatria do dinheiro, e aí vira um suco de idolatria, uma sopa de idolatria, e acaba gerando escravidão, né? Então é uma escravidão de si mesmo. A idolatria do sexo, do prazer, gera uma escravidão a si mesmo, né? E é esse Deus falso. Uma outra consequência, a idolatria ela destrói relacionamentos, tá? Relacionamentos são destruídos por causa de idolatria. Olha que coisa, eu acho que isso aqui vai ser interessante. Presta bastante atenção, talvez vai explodir sua cabeça, tá? Eu tava pensando sobre isso e eu falei, cara, é muito real. A mãe super protetora que sufoca o filho porque não deixa o filho fazer absolutamente nada, não deixa o filho ver o mundo, não deixa o filho crescer, né? Mesmo que ele já tenha idade para fazer algumas coisas, mas ela é super protetora. O que uma mãe dessa adora? É o Deus vivo e verdadeiro? Olha, ela pode até professar a adoração nesse Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela pode até ser salva, adorar no sentido mais geral esse Deus, mas ela com certeza está, pelo menos temporariamente, colocando o filho dela como o que dá sentido à vida dela. Ela está idolatrando o filho no altar de adoração. Ela está sacrificando a paz mental dela por causa de um filho, né? Ela está sacrificando, na verdade, o próprio filho.
por causa desse mesmo filho. Olha que contraditório. Ela sacrifica a infância, sacrifica a maturidade do filho, e aí o filho vai crescer e não vai conseguir fazer nada, vai ser uma pessoa inútil, porque ele foi privado disso, porque a mãe foi super protetora. Então, olha como a idolatria destrói relacionamentos, né? Eventualmente, esse filho pode crescer e se magoar, e não querer mais falar com a mãe, porque ele percebeu, se ele se tornar uma pessoa sábia, ele percebeu que a vida dele foi muito influenciada negativamente por causa dessa proteção exagerada. E aí, veja, esse vídeo não é sobre mães protegendo filhos. Os pais, eles precisam proteger os filhos, é dever dos pais, tá? Eu não preciso ser pai para saber isso aí é bíblico. Deus, ele dá essa responsabilidade aos pais. A questão é que a questão aqui nesse vídeo não é proteger, a questão é a idolatria. É você proteger de maneira exacerbada. É você privar o filho de tudo porque você idolatra ele e porque você não pode pensar na mínima possibilidade desse seu filho se magoar com a vida e ter problemas porque ele é o seu Deus. Olha que interessante, né? Um outro exemplo, isso aqui eu vejo muitas pessoas cristãs falando, cara, olha que triste, que quando você tiver filho, imagina pra mim que sou um cara que casei faz 1 ano e meio, aliás, faz 1 ano e 8 meses, na verdade, quase 2 anos já. Ou seja, eu sou recém-casado, ainda não sou pai, e aí, às vezes, pessoas, elas comentam, não por maldade, é o que elas pensam, né, pra ajudar mesmo. Mas elas comentam que quando tiver filho, você vai viver em função do filho. Olha que interessante, né? Eu sei que tem uma lógica nisso. Qual que é a lógica? Por algum tempo, você vai precisar se privar de várias coisas por causa do seu filho. É normal, tá? E, novamente, eu não preciso ser pai para saber disso, né? Isso aí é observável, é um fato. Você vai precisar se privar de várias coisas por causa de um filho. Isso não é algo ruim, é algo bom, né? Você está se privando por causa de outra pessoa, alguém que você gerou, alguém que Deus te deu para que você cuidasse, né? Seria estranho se você não se privasse de nada por causa do seu filho. Mas olha o significado que viver em função do filho traz. Antes de ter um filho, você vive em função do quê? Do quê? Da sua carreira? Porque se é da sua carreira, você é um idólatra. Você está adorando um Deus falso, o Deus da carreira, né? Você vive em função do dinheiro? Se sim, você é um idólatra. Assim como eu falei que eu fui um idólatra também. Se você vive em função do seu marido, da sua esposa, se sim, você é um idólatra. Porque você não deveria viver em função, pautar a sua vida em nada que não seja o próprio Deus. Então, quando as pessoas vêm e falam, quando você tiver um filho, você vai viver em função do filho, isso significa o quê? Que então a idolatria ao filho é normal? Eu deveria idolatrar o meu filho? Cara, isso não faz o menor sentido. Eu sei que muita gente fala isso como tentando ajudar, sabe, com boas intenções, não com más intenções. Mas a gente deveria ajustar a nossa linguagem em relação a isso, porque nós não deveríamos viver em função de nada que não o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo. Nós deveríamos viver em função desse Deus, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e não um falso Deus, seja ele o filho, uma carreira, dinheiro, amor, relacionamento, sexo, prazer, sucesso, qualquer outra coisa que seja um ídolo da nossa cultura, tá? Então, infelizmente, isso é dito muitas vezes até por cristãos, né? Nós deveríamos, na verdade, viver em função de Deus. E aí, partindo da perspectiva de Deus e daquilo que Deus ensina sobre criação de filhos, nós criamos os nossos filhos segundo a palavra do Senhor Deus. E aí sim nós teremos sucesso nessa área. Vivendo em função de Deus e não em função do filho, e aí criando os filhos segundo os princípios, os mandamentos e aquilo que Deus diz sobre isso. Na verdade, isso é muito do que significa teologia. Tomás de Aquino, lá na Escolástica, na Idade Média, ele vai definir teologia como uma ciência unificada que vai entender todas as coisas sob o aspecto de Deus, seja porque são o próprio Deus ou porque se referem a Ele. Então eu vou entender tudo sob o aspecto de Deus, eu vou partir de Deus para entender todos os outros assuntos. É isso que é teologia, né, em certo sentido. Então eu vou para a criação de filhos também a partir da perspectiva de Deus. Então, porque eu vivo em função de Deus, eu posso criar filhos da maneira correta, eu posso viver meu relacionamento aí sim para minha realidade com a minha esposa da maneira correta, eu posso ter uma carreira da maneira correta sem perder o meu coração, eu posso ter dinheiro da maneira correta,
ter dinheiro não será um problema para mim se o meu coração for totalmente do Senhor e eu posso fazer todas as outras coisas da maneira correta, porque eu parto da perspectiva de Deus, tá? Já passamos de 40 minutos de vídeo, mas vou continuar aqui. Então a gente falou sobre os ídolos mais comuns, definição de idolatria, o que exatamente são ídolos, a idolatria, e os efeitos da idolatria, que são efeitos destrutivos negativos. Antes de continuar aqui, eu queria ler com você rapidinho o Salmo 115. Então, olha só o que o texto vai dizer. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Versículo 3. Os ídolos das ações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha que humilhação, né? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, os ídolos das ações, sejam os ídolos de esculturas ou esses ídolos do coração, eles não são capazes de te dar uma vida que você deseja, uma vida que vale a pena ser vivida. Só o próprio Deus é capaz. Só que quando você adora outra coisa que não é o próprio Deus, você se torna como essa coisa. Você se torna aquilo que adora. Se você adora a Deus, você vai se tornar mais parecido com Ele. Você vai ser transformado ao contemplar a santidade desse Deus. Agora, se você adora qualquer outra coisa que não o próprio Deus, você se torna insensível. Você, em certo sentido, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos e não apalpa. Ou seja, você é alguém insensível para as coisas espirituais. Você perde totalmente a sensibilidade espiritual. Isso é muito grave, tá? Principalmente para um cristão, isso é muito grave, tá? Agora, como que a gente identifica um ídolo, né? Eu sei que existem ídolos, como que a gente identifica os ídolos, né? Quero novamente recorrer aqui ao Timothy Keller, e ele vai dizer, vou aqui para a página 177, que você deveria... 177? Que você deveria se questionar em 4 áreas, tá? Isso aqui é um framework muito interessante para que você saiba identificar de maneira mais simples quais são alguns ídolos que você pode ter, tá? Quais são coisas, pessoas, objetos de adoração que não o próprio Deus que tem tomado lugar no seu coração, tá? Primeira coisa que você deveria se questionar, na sua imaginação. Olha só, vou ler um trecho aqui. Uma das maneiras exige que prestemos atenção à nossa imaginação. O arcebispo William Temple certa vez disse: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Cara, que frase fenomenal. Sua religião, o Deus que você adora, é o que você faz na sua solidão, quando você está sozinho. Em outras palavras, o verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando nada mais requer sua atenção. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada em que pensar? Você cria enredos potenciais relacionados com sua ascensão profissional? Ou com bens materiais como a casa dos sonhos? Ou com um relacionamento com determinada pessoa? 1 ou 2 devaneios não são indício de idolatria. Pergunte então, em que você habitualmente pensa para se alegrar e experimentar conforto na privacidade do seu coração? A sua verdadeira religião é aquilo que você faz com a sua solidão. O que você sonha acordado? Qual a primeira coisa que você pensa quando você inicia o seu dia? É em ganhar dinheiro? É em agradar uma determinada pessoa? Por onde você tem devaneios? O que você fica sonhando, sabe? O que ocupa a maior parte da sua imaginação? Novamente, como ele fala aqui, imaginar não é um problema. Ter 1 ou 2 devaneios não é um problema. Eu posso querer fazer uma viagem, por exemplo, e falar, não, ficar imaginando aqui como que vai ser a viagem. Isso não é um problema.
Agora, a partir do momento em que isso fica ocupando minha imaginação uma boa parte do tempo, que quando eu fico sozinho eu só penso nisso, isso está ocupando o lugar que Deus deveria ocupar no nosso coração. Porque o Filho de Deus, o servo de Deus, ele é convidado, Salmo 1, a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra de Deus, a Bíblia, o próprio Deus, aquilo que ele revela sobre si mesmo, deveria ser o que ocupa a nossa imaginação a maior parte do tempo, né? Talvez você precise focar no trabalho, você não vai pensar em Deus 100% do tempo, ok. Mas quando você tem um momento de solidão, para onde os seus pensamentos eles vão mais naturalmente? É, é para o próprio Deus? Ou é para outras coisas, para o dinheiro, tudo mais, entende? Então esse é um indício. Se questione na área da sua imaginação, talvez você tenha, talvez você descubra um ídolo aí. Uma outra área é dinheiro. Olha que interessante. É... Poxa, acho que eu não grifei aqui. Tá, mas vamos ler aqui, ó. Outro modo de discernir o verdadeiro amor do seu coração é prestando atenção na maneira que você gasta seu dinheiro. Jesus disse: porque onde estiver teu tesouro, aí também estará o teu coração. Seu dinheiro é usado com mais facilidade naquilo que é o amor supremo do seu coração. Na verdade, a característica de um ídolo é você gastar dinheiro demais nele e precisar exercer seu autocontrole o tempo todo. Como Paulo escreveu, se Deus e sua graça forem o amor supremo de sua vida, você dará seu dinheiro ao ministério, à caridade e aos pobres em quantias extraordinárias. A maioria de nós, no entanto, tende a gastar demais com roupas, nossos filhos ou símbolos de status como casas e carros. Nossos padrões de consumo revelam nossos ídolos. Olha que interessante isso aqui, né? Hoje em dia tá na moda às vezes falar sobre dízimo, e tá na moda dizer que dízimo não é um mandamento, que na verdade a Bíblia fala de ofertas. Eu não quero entrar nessa questão teológica, onde eu posso fazer um vídeo explicando o que eu penso sobre isso biblicamente, né? Mas isso revela muito que normalmente quando a gente tem discussões sobre dízimo, nunca é no sentido de, poxa, eu preciso dar o dízimo, eu posso dar muito mais. Sempre no sentido de dar o mínimo possível, talvez nada, né, para a igreja, porque afinal pastores são ladrões, mercenários e tudo mais, todo esse discurso que não faz o menor sentido com a realidade, mas que muita gente compra, né? Com que você gasta o seu dinheiro? Você precisa gastar com a sua família, com lazer também, comprando coisas e tudo mais. Mas se Deus é o amor supremo do seu coração, se Deus é o seu Deus em todas as áreas da sua vida, então você vai, inevitavelmente, doar dinheiro para caridade, você vai ofertar, você vai dizimar, por que não? E você vai fazer o bem com o seu dinheiro, você não vai gastar só com os seus próprios prazeres. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, com dar dízimo para o pastor, nem nada do tipo, bem porque o dízimo é o Senhor quem pede, né? Não é para o pastor, não que Deus precise também, mas Deus usa para o sustento da casa de Deus. Mas você não vai se preocupar com isso, você vai dar em quantias que vão além do senso comum. Você não vai simplesmente dar um pouquinho para limpar a sua consciência e tudo mais, né? Então, o dinheiro, se questione também na área do dinheiro, tá? Terceira área que você deveria se questionar: orações frustradas. Essa aqui eu achei bem interessante, ó. Olha o que o Tim Keller vai falar. Uma terceira maneira de discernir os ídolos funciona melhor para aqueles que professam ter fé em Deus. Talvez você frequente um lugar de adoração, talvez tenha um conjunto completo e piedoso de crenças religiosas, talvez esteja tentando com muito empenho crer e obedecer a Deus. Contudo, qual é a sua verdadeira salvação funcional no dia a dia? Para o que você realmente vive? Qual é o seu Deus real, não aquele que professa? Ou seja, qual o seu Deus real? Onde você busca refúgio? Onde você busca proteção, amparo, como o Salmo 115 aqui vai falar? O Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. No dia a dia, não só o Deus que você professa, mas o Deus que você realmente serve. Uma boa maneira de identificar isso é verificar como você reage às orações sem resposta e às esperanças frustradas. Se você pede algo que não recebe, talvez fique triste ou desapontado. Depois segue em frente, normal. Ei, a vida não acabou. Isso que você pediu não é seu senhor funcional. Mas quando ora e trabalha por algo que não alcança,
e você reage explodindo de raiva ou com desespero profundo, então pode ser que tenha descoberto seu Deus verdadeiro. Cara, isso aqui é muito fenomenal. Como você reage quando as suas orações são frustradas? Quando você pede, eu creio num Deus que responde oração, tá? No meu meio, o meio reformado, eu tenho vivido o meio reformado desde 2017, e eu sei, isso não é uma crítica ao movimento reformado, eu amo a teologia reformada, sou reformado, calvinista e tudo mais, mas eu vejo muita falta de fé no meio reformado, tá? Muitas vezes a gente ora não acreditando. A gente ora já partindo do pressuposto que Deus não vai atender a nossa oração, tá? Será que nós temos fé em Deus? Será que nós temos fé que Deus responde oração? Deus, ele responde. Só que quando ele não responde? E quando ele não faz aquilo que nós queremos, tá? Como nós reagimos, certo? Nós ficamos tristes, normal, ou nós explodimos de raiva? Precisamos observar essa reação nossa, porque talvez a gente descubra que nós temos um Deus falso por aí, tá bom? Novamente acabei precisando pausar aqui para atender uma ligação. Mas vamos lá. Ou seja, se questione na questão da imaginação, do dinheiro, das orações frustradas. E aí, por último, uma outra área que você deve se questionar para que você possa identificar ídolos no seu coração, tá? Olha só, a área das emoções incontroláveis, página 178 e 179, o Tim Keller ele vai falar assim: um teste final se aplica a todo mundo. Veja quais são as suas emoções mais incontroláveis. Como o pescador em busca do peixe sabe que deve ir onde a água está mais turbulenta, procure seus ídolos no fundo de suas emoções mais dolorosas, em especial aquelas que nunca parecem passar e que o motivam a fazer coisas que sabe serem erradas. Se sentir raiva, pergunte: tem alguma coisa importante demais para mim nessa história, algo que preciso ter a todo custo? Aplique esse mesmo processo a situações de grande medo, desespero e culpa. Pergunte-se: estou com todo esse medo porque algo em minha vida está sendo ameaçado, algo que considero uma necessidade, mas não é? Sou tão crítico comigo mesmo porque perdi ou fracassei em algo que considero uma necessidade, mas não é? Se você trabalha em excesso a ponto da exaustão por causa de uma atividade muito intensa, pergunte-se: sinto que tenho de ter isso para me sentir realizado e importante? Ao fazer esse tipo de perguntas a si mesmo, ao arrancar as emoções pela raiz, por assim dizer, você sempre descobrirá seus ídolos agarrados a elas. Então isso aqui é fenomenal também. Verifique e faça uma investigação das suas emoções mais incontroláveis, tá? Numa situação em que você explodiu de raiva, em que você chorou copiosamente, desesperadamente, não se condene no sentido de, eu reagi mal. Tudo bem, se você reagiu mal, pecou, se arrependa, peça perdão e abandone. Mas depois faça uma análise do porquê você reagiu daquela forma. Existe algo naquela situação que é importante demais para você, que te fez reagir de uma forma exagerada, que você explodiu de raiva, que você chorou copiosamente, desesperadamente? Novamente, chorar, ficar com raiva, se sentir triste, às vezes até muito triste, com muita raiva, é normal, não é necessariamente um problema, né? A gente vê isso na teologia das emoções. Isso não é um problema. As emoções, elas são respostas que nós damos à realidade à nossa volta. Agora, é aquela questão de diferença, de tristeza e desespero. Uma coisa é ficar triste, outra coisa é ficar desesperado. Né? Você ficou desesperado em alguma situação? Analisa isso, vê se você tem um ídolo escondido aí dentro, né? Interessante essa última pergunta aqui que ele faz. Sinto que tenho de ter isso para me sentir realizado e importante? Cara, se você tá trabalhando demais, se você é um workaholic, tem muita gente que se define assim e acha que é algo bom. Fala até com certo orgulho, né? O idólatra do trabalho falando com certo orgulho que tá adorando o trabalho. Mas vamos lá, se você tá trabalhando demais aí, não tem problema, novamente, por um período você trabalhar muito mais que o normal, isso causar um desequilíbrio, isso não é um problema necessariamente, tá? O problema é a sua vida ser pautada em trabalho e não em Deus. Se você entende o trabalho a partir de Deus, não tem problema nenhum, parabéns, continue assim, continue glorificando e honrando o Senhor Deus do universo.
Mas vamos lá, se você está trabalhando até a exaustão, acho que você deveria se perguntar: eu sinto que eu preciso de algo, que eu tenho que ter algo que está me fazendo ir até esse limite, atingir esse limite da exaustão, né? Porque se sim, talvez isso seja um ídolo. Eu sinto que eu tenho, não é que eu quero, é que eu tenho que ter essa casa específica. Eu sinto que eu tenho que fazer essa viagem, eu sinto que eu tenho que ter esse carro, que eu tenho que me sentir seguro por causa da minha riqueza, como se a riqueza pudesse trazer segurança, né? Porque para o pobre, muitas vezes, é isso que ele busca, a sensação de segurança. Ele está cansado de ser pobre e de ficar preocupado com o que ele vai comprar no mercado, se ele vai comprar Nutella ou se não vai poder levar por causa do dinheiro, e ele busca segurança no dinheiro, né? Esse meio das riquezas é muito complicado, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, nem lembro porque eu falei isso, eu tinha uma loja. Mas vamos lá. Eu sinto que eu tenho de ter algo, eu sinto que eu tenho que ter segurança, porque a Bíblia vai falar, lembrei, a Bíblia vai falar claramente que nós não devemos colocar a nossa segurança na incerteza da riqueza, porque é Deus quem concede isso, tá? Então se questione nessas 4 áreas para identificar os seus ídolos: imaginação, dinheiro, orações frustradas e emoções incontroláveis, tá? E aí, até acabou minha água aqui já. Mas partindo aqui para o final desse vídeo, caramba, foi um vídeo bem longo, mas acho que está bem completinho para uma introdução sobre idolatria, né? A gente precisa de vigilância para identificar os ídolos, a gente não identifica no automático. Eu fiquei meses sem identificar que a riqueza estava se tornando um ídolo para mim. Fiquei meses. Mas aí Deus vem e ele me mostra, né? Na verdade, talvez você saiba lá no fundo, mas é difícil admitir, né? Mas nós precisamos ser vigilantes, porque a idolatria não é uma coisa assim excepcional, é uma coisa comum, né? No mundo existem muitos ídolos, no coração, e tudo mais, né? Mas indo para o final aqui, como que a gente vence os ídolos na luz do evangelho? E aí eu já quero ser bem direto com você para terminar esse vídeo aqui, que a única maneira de você vencer os ídolos é colocando algo no lugar. Você foi criado para adoração. Você precisa adorar alguma coisa. Não adianta só tirar o ídolo do lugar de preeminência no seu coração, no lugar de adoração no primeiro lugar. Não adianta só tirar o ídolo. Porque se você só tirar o ídolo, o espaço não vai ficar vazio. Algum outro ídolo vai ocupar o lugar. Entende? Você foi feito para adorar, seu coração não fica sem adorar algo. Então, se essa outra coisa que entrar no lugar não for o próprio Deus, parabéns, você deixou um ídolo e colocou outro no lugar, você continua sendo um idólatra, continua vivendo aí na escravidão da idolatria, né? Então, você precisa colocar algo no lugar desse ídolo. Mas o que você precisa colocar? O próprio Deus. Deus, ele precisa reinar no seu coração. Deus, ele precisa ser aquilo que, mesmo que você perca tudo na vida, você ainda não perdeu o chão, você ainda não perdeu aquilo que é essencial. Deus ainda te dá o sentido de vida, né? Eu sei que é fácil falar, difícil é fazer. Mas eu creio que Deus, ele dá graça para os seus servos, né? É só lembrar de Jó. Jó perdeu tanta coisa, mas ele vai dizer que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem para o Senhor. Então ele perdeu tanta coisa, mas ele não perdeu aquilo que é o essencial, que é o próprio Deus. Isso diz muito. Quero ler um texto aqui rapidinho com você. Colossenses 1, aliás, Colossenses 3, versículos de 1 a 5. Opa, abri Colossenses 1. Vai dizer assim, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Então vamos lá. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, primeira coisa, para que você não seja um idólatra, para que você não adore algo ao invés do Deus verdadeiro e se torne insensível, você precisa crer em Cristo e partir desse lugar do Evangelho, de crer no Senhor Jesus Cristo, tá? Então você precisa partir desse lugar de crer no Senhor Jesus Cristo. Deus vai falar: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem. Então, para que você busque as coisas do alto, você precisa já ter vida em Cristo, já ter sido ressuscitado juntamente com Cristo. É um pressuposto. Então, você precisa crer em Jesus e partir desse lugar. E ele vai dizer: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, é nossa responsabilidade buscar as coisas lá do alto. Isso não vai vir automaticamente. Se você não fizer,
não será feito, né? É a nossa responsabilidade. Então existe um convite, uma ordem. Vá até Cristo e peça para Ele, né? Peça para que Ele tire, queime todos os ídolos do seu coração e que Ele reine sobre você, que Ele reine sobre a sua vida. Porque na verdade a minha ideia aqui não é dar um passo a passo para você, porque eu não creio que métodos humanos possam fazer isso. Mas é Cristo que faz isso. Você precisa ir até Ele e pedir humildemente e para a tristeza daqueles que são mais sistemáticos, esperar. Buscar as coisas do alto e esperar que Cristo vá gradualmente tirando os ídolos do seu coração e reinando cada vez mais sobre a sua vida. Mas o texto vai dizer, ó, versículo 2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Ou seja, deixa eu ligar um alarme aqui. Ou seja, você precisa pensar nas coisas lá do alto. Substitua sua imaginação idólatra pelas coisas do alto. Pare de pensar em coisas mundanas, em coisas que não são ruins muitas vezes, que são boas, viagens, família, dinheiro, casamento, sucesso, profissão, tudo mais, filhos. Mas substitua aquilo que o seu coração medita quando você está sozinho pelas coisas do alto. Medite na beleza de Cristo. Cara, se você é alguém que tem dificuldade, que coloca os seus filhos em primeiro lugar na sua vida, acima da sua esposa, né? Muitas vezes, sendo que a esposa deveria ser mais importante que os filhos, né? E Deus mais importante que a esposa. Mas se você é alguém assim, cara, saiba que não tem nada que você possa fazer melhor para os seus filhos. Se você realmente ama eles, então pare de idolatrar eles, que isso vai destruir a vida deles. Aí vai destruir a sua. Ame a Deus acima de todas as coisas. Seja louco, apaixonado por Jesus. E aí seus filhos vão se tornar pessoas assim também, se Deus quiser. Então, pense nas coisas do alto. Substitua sua imaginação idólatra por uma imaginação santificada que pensa nas coisas lá do alto, né? O texto vai dizer, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, existe uma realidade espiritual da qual nós partimos. Qual que é a realidade? Que nós morremos. Isso aqui não é simbólico, é literal, você morreu. Se você já creu em Jesus, você morreu para o pecado e agora você vive para Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, então nós fomos ressuscitados com Ele. Nós partimos dessa realidade para vencer a idolatria. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o Cristo, que é a vida de vocês, é em Cristo que você vence a idolatria. Cara, não busca um passo a passo mágico, não. É em Cristo que você vence, é meditando na lei de Deus, é meditando na pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, meditando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, meditando nos atributos de Deus, meditando no caráter de Deus. No sentido mais puro da palavra, é estudando teologia. É estudando o próprio Deus. E aí, quando eu digo estudando teologia, não é aquela coisa de seminário, não estou falando vá para um seminário. Se você acha que você deve ir, então vá. Mas não estou falando isso. Não é aquela questão da ciência humana, não. É aprender sobre o próprio Deus, que a teologia é o estudo sobre Deus. É aprender a doutrina, é aprender os atributos de Deus, mas não é só aprender aqui. Né? Os teólogos vão falar de ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ou seja, a crença correta, a prática correta e o sentimento correto. Né? Então não é só aprender aqui e se tornar um cabeção, se tornar uma pessoa que sabe muito, mas se pratica pouco, que não ama Deus, que é mais fria, porque eu sei que muita gente vai falar que teologia não esfria o crente. De fato, a verdadeira teologia não esfria o crente. Ela apaga o fogo estranho e coloca o fogo verdadeiro do Espírito. Mas muitos crentes, quando foram estudar teologia, eles esfriaram na fé. Por quê? Isso não é mito, isso não é fake news. Isso é fato. Por quê? Porque aprenderam muito com a cabeça, mas não praticaram. Não tiveram um sentimento correto em relação a isso. Então se humilhe, Cristo é a nossa vida e nós partimos dele para isso. É em Cristo que nós vencemos. Aprenda sobre Cristo, aprenda sobre Deus, seus atributos, entenda quem ele é, mas não só isso. Seja maravilhado, seja cativado, seja capturado totalmente por esse Deus e adore esse Deus com a sua crença, com a sua capacidade cognitiva, mas com a sua prática também e com o seu sentimento, para você não ter olhos para outra coisa. E aí, por último, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. A partir disso,
A partir de tudo aquilo que a gente viu, que você já está em Cristo, se você já crê em Jesus, que você já morreu para o pecado, está vivo diante de Deus, ressuscitado com Cristo, sua vida é Cristo, você entendeu que é Cristo, em Cristo que você vence, que você precisa buscar isso, que você precisa meditar em Deus, meditar na pessoa de Deus, né? Buscar as coisas do alto, ter uma imaginação santificada pelas coisas de Deus. Então, a partir de tudo isso, você vai ter condições de tirar os ídolos do seu coração. Faça morrer os ídolos do seu coração e que o verdadeiro Deus, ele reine sobre o seu coração, né? E aí, por último, né? A fonte de satisfação em Jesus, é com ele que a gente não precisa de ídolo. Cara, se você não crê em Jesus e viu essa aula inteira, não adiantou nada, né? Para você isso não serve, porque você precisa estar em Cristo para vencer a idolatria. Sem Cristo, você pode até vencer uma idolatria, mas você não vai vencer a idolatria. Você vai colocar outra coisa no lugar, né? Então, com Jesus a gente não precisa de ídolos do coração. A gente pode ter o Deus verdadeiro, a fonte de água viva, né? Essa fonte que é Jesus, ela tá lá. É só beber. É literalmente só ir e beber. Só isso. Não precisa de mais nada. Ela tá lá disponível, você só precisa ir e beber dessa fonte que é o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então medite no amor de Cristo e de Deus. Esse amor ele deve fascinar os nossos olhos. Tudo depende da nossa percepção de quem Deus é. O que nós acreditamos sobre Deus é a coisa mais importante em relação a nós mesmos, né? Como que você pode fazer isso? Para te ajudar, disciplinas espirituais, os meios de graça, né? Eu já falei no outro vídeo, não são para que você conquiste algo de Deus, mas para te posicionar a receber melhor essa graça de Deus, né? A meditação, tornar real a beleza de Deus na nossa vida. Não só ler, mas meditar, tirar o tempo para imaginar o cenário do texto bíblico, para imaginar quando a Bíblia vai descrever Deus, sabe? Deus ele é tão santo, tão diferente, tão belo. A meditação ela torna real na nossa vida a beleza de Deus, ela aumenta a nossa percepção de quem Deus é. Oração, uma outra disciplina. Como eu falei, não tem um passo a passo para você vencer a idolatria. Envolve tudo isso que a gente falou, meditar nas coisas do alto e tudo mais. Mas é Deus quem tira os ídolos do seu coração e reina sobre você. Então, peça para que ele se revele a você e te fascine. Peça para que o Senhor ilumine os olhos do seu interior, para que o espírito de sabedoria e de revelação, conforme Efésios 1, ele te revele o conhecimento do Deus verdadeiro. Ore para que Deus se revele a você e te fascine. E aí também leitura bíblica, para conhecer todos os dias quem é esse Deus que você adora. Você precisa ler a Bíblia para que todos os dias você conheça quem é esse Deus que você adora, tá? Você precisa disso para saber. E aí, sabendo, você medita e ora, e você vai sentir, você vai ser totalmente tomado por isso, que não existe nada que o coração humano, ele, quando é regenerado, ele ame mais do que o próprio Deus. Ninguém é capaz de matar a sede do nosso ser. É só Jesus, tá bom? Queria orar por isso. Deu mais de 1h10 de vídeo, mas acho que deu pra gente introduzir bastante esse assunto, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu a graça de falar sobre a idolatria. Senhor, é tão fácil ser hipócrita, porque se eu prego a tua palavra fielmente, se eu ensino fielmente, eu estou muito suscetível a errar, Senhor, a pecar. Como tantas vezes eu já fiz, Senhor. Obrigado pelo seu perdão. E eu peço a pessoa que está ouvindo aqui, Senhor, cura ela desse mal da idolatria, reina sobre a vida dela, Senhor. Mostra para ela, Senhor, nesse momento, Espírito Santo, nesse momento, mostra para ela que o Senhor é o Deus verdadeiro, o anseio mais profundo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Mostra, Senhor, que você que é a fonte que mata a nossa sede e nada mais. Amém. Gente, se você gosta de teologia de vida cristã, vai lá no link que está aqui na descrição, na minha newsletter, Cartas ao Peregrino. Toda semana eu vou te enviar uma carta, segunda-feira, às 6 da tarde, sobre teologia, sobre vida cristã, para te edificar, para que você realmente
seja transformado à imagem de Jesus. Não sou eu que faço nada, mas Deus ele pode me usar como instrumento aí na sua vida. É gratuito, clica lá. Se você quiser, você pode fazer uma promessa de assinatura que você vai contribuir quando eu ativar isso mais no futuro, por um valor mensal, mas você não precisa, pode consumir lá gratuitamente, não tem problema nenhum, tá? Então vai lá, Cartas ao Peregrino, e é isso.